dopamina que faz você ficar viciado. Porque o que acontece? O controle do seu comportamento, ele sai da parte pré-frontal e ele vai ficar sendo controlado pelo estriato, que é uma outra parte do cérebro. Cria conexões que formam um hábito. Um hábito que você não consegue parar de fazer. Hábito é aquilo que você faz sem pensar. Então, na verdade, o vício, ele é um hábito ruim. Essencialmente, também é um hábito ruim. É um ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser dopaminérgico, mas falar que hábito não é que é simples de tratar, não. Tá? Porque, mas isso tudo é um hábito também, né? A depressão vai gerando uma formação de um circuito que aí ela começa a se desenvolver sem ter problemas ambientais mais. Então, na verdade, essa formação de hábito parece uma coisa assim, um hábito é simples. Não, de forma nenhuma. Isso quer dizer o quê? Que aquele circuito está tão fortalecido que você perdeu a capacidade pré-frontal de controlar o seu comportamento. Então, isso, claro, um pouco todo mundo tem, né? Mas de uma hora ou outra a gente para. Mas se a gente não consegue, é porque aquilo está muito forte. Então, quer dizer que a gente vai precisar tratar aquilo, e o tratamento ele tem que passar por uma retirada do estímulo, sem dúvida. Você tem que ficar sem ter o máximo possível sem ter esse estímulo. Só que não só isso, vai ter que passar por uma série e aí tem uma série de terapias que funcionam para isso, que são normalmente ou da linha cognitivo-comportamental, de entrevista motivacional, de você ir treinando outras áreas pré-frontais de atenção. Você treinar a concentração é treinar controle de impulso, por exemplo. Né? Você treina essa parte e você vai diminuir o seu contato com aquilo. Isso é o tratamento, digamos, para transtornos do impulso em geral, mas você tem que ter um treino pré-frontal. Tá? Se você não tiver isso, um exemplo, doutor, vamos lá, sobre comportamento. Digamos, eu estou aqui com o celular para demonstrar o fato de alguém que está a todo momento sacando o celular e entrando no e-mail a cada 2 minutos, ou entrando no Instagram a cada 2... Não tem mais nem novidade para ver, mas o cara, ele saca o celular, olha, saca. Isso aí... Mas assim, tem que ver quanto isso está prejudicando você de fazer as outras coisas. Não, a pessoa pode estar deixando, às vezes faz no carro, ou então esquece as outras atividades, porque tá o tempo isso está acontecendo com frequência em pelo menos 2 áreas da sua vida? Não, não sei, eu estou dando um exemplo. Então, assim... não, mas essa é uma pergunta que a gente faz. Por quê? Porque também, senão todo mundo tem qualquer problema. Né? Então tem que ser, porque assim, esse hábito é como se fosse assim, o cara percebe assim, então eu tenho que parar de olhar o celular. Aí dá 5 minutos, ele esquece que falou aquilo para ele mesmo, vai lá e saca. É tipo assim, ficou tatuado, entendeu? Isso, mas tem que ter o quê? Um prejuízo, pelo menos em mais do que uma área da vida, um prejuízo quantificável, ou seja, ele está deixando de fazer aquilo que ele mesmo acha importante. Não que outras pessoas acham, que ele mesmo acha. Né? É uma consciência do problema. Ele sabe que coisas que ele valoriza, por exemplo, família, ele está deixando de lado, ou ele está, sei lá, enfim, traindo a esposa, não estou entendendo a parte moral, mas ele está, assim, deixando, não entregando um relatório, ele está tomando bronca, ele está, enfim, fez um erro no trabalho bizarro e isso teve uma consequência muito intensa relacionada ao uso do celular. Porque senão todo mundo que fica pegando e-mail o tempo todo vai ter um problema. E a gente sabe que não é bem assim, que a banda toca e que, assim, não é saudável fazer isso. Né? Mas, assim, também não quer dizer que essa pessoa tenha necessariamente um diagnóstico. Então a gente precisa o quê? A gente precisa sempre ter tempo, o quanto isso está durando, e tem que ter essa perda de controle, né, conjunto com o sofrimento, mas isso baseado no que a pessoa ela valoriza na vida, né? Então eu sei que uma coisa importante para mim é a minha família e eu estou deixando isso de lado porque eu quero cheirar crack. É um exemplo um exemplo extremo, mas um exemplo bem preciso do que é um prejuízo real. Sua vida está deixada de lado por conta do crack. Mas uma coisa que você quer fazer, não é que a sociedade mandou, não é não sei o que. Não, eu acho importante isso. Né? Eu queria que minha vida fosse assim, né? Então tem que ter isso, tá? Só para a gente não ter. Então normalmente não é o e-mail que vai dar nisso. Normalmente é o TikTok, alguma coisa. Joguinho. Tem que ser uma coisa que dá um prazer intermitente, ou seja, que é um prazer imprevisível. Você tem ganhos imprevisíveis, ou seja, você vai. A primeira vez que eu fui pedir dinheiro no sinal era um trote da faculdade. Você vai lá, aí você vai pedir dinheiro no sinal. Imagina a pessoa que não ganha nada. Eu passei por isso também. Ela vai o quê? Ela vai desistir rápido daquilo. Agora, imagina que está quase desistindo, aí vem alguém te dá R$50. Aí você fala... Para o estudante, isso é muita grana. R$50. Ou seja, teve uma quebra de expectativa com uma recompensa bizarra. Você acha que você vai ficar mais tempo naquele sinal ou não?
Você vai ficar, mesmo que ninguém te dê nada. Aí quando você está quase desistindo, vem alguém te dar mais o quê? R$40. Pum! Aquilo vai deixar você escravo desse sinal. Que é o quê? Que são recompensas imprevisíveis quanto mais aleatórias, mais você vai ficar preso naquilo. Né? Que às vezes acontece com relacionamentos, mas não é só isso, relacionamentos mais complexos, né? Mas, por exemplo, aquela pessoa do oi sumido que liga de forma intermitente, que você não tem nenhum controle sobre aquilo, né? Também gera isso. Né? Então, isso é reforço intermitente, que a gente chama. Isso é conhecido desde a década de 60. Você quer deixar um ratinho viciado, você faz isso. Eu sei que você, TDAH, fica ansioso com um monte de tarefa atrasada que você não sabe nem por onde começar. Eu já fui uma pessoa extremamente pouco produtiva e eu sei que o TDAH impacta nisso. Mas mesmo assim, esses 40 anos de vida, aprendi e desenvolvi ferramentas que me ajudam no dia a dia para que eu seja uma pessoa bem-sucedida. Quer aprender? Clica no link da descrição. Tá. Normalmente não vai ser o e-mail. Não vai ser uma coisa que você vai ver só no TikTok, pode ser ali e tal, pode ser, mas assim, jogo, por exemplo, tem muito mais poder de fazer isso. Mas doutor, eu vou insistir nisso. Eu vou insistir nisso porque tem uma coisa interessante acontecendo nesse momento. Tem um seguidor aqui, o Matemática com Cuscuz. Eu vou botar a mensagem dele aqui, só para você ver aqui na tela. Eu saí da live várias vezes para olhar o nada no Instagram. Doutor, eu tô falando daquelas pessoas que abrem a geladeira para pensar. As pessoas que entram no WhatsApp, no Instagram, para pensar. Ela entra no e-mail só para ver, de novo. É um hábito. Isso que eu tô falando. É um hábito aditivo? Isso. Ou é só um hábito ruim? Não necessariamente é um diagnóstico. Tá. Né? Mas nesse caso aí, por exemplo, assim, o cara tava lá... Quer dizer que a gente não vai intervir, quer dizer que você não tem nada para fazer. É que diagnóstico é uma convenção que a gente tem. Né, de falar, olha, isso aqui é um diagnóstico e aí a gente consegue prever um tratamento para estudar. Mas não quer dizer que a pessoa não possa ter, porque o diagnóstico ele é um espectro, né? Então não pode dizer que a gente não possa ter um pouquinho disso. E se isso está te atrapalhando, opa, então vamos ver que estratégia que a gente vai colocar. Mas não quer dizer necessariamente que você tem um diagnóstico, é diferente. Tá? O diagnóstico é um diagnóstico, é um negócio que você tem um CID. Você vai lá, você tem um tratamento que foi... Não, mas se isso incomoda o sujeito, eu não quero mais ficar numa live que eu tô gostando, eu fico entrando no Instagram só para aliviar... Na verdade, ele foi várias vezes, mas ele voltou pro nada. Então tem que ver exatamente isso, né? Então, por exemplo, se acontece só isso, é só pra gente tomar cuidado, porque senão eles falam que você sai do consultório do psiquiatra e recebe um diagnóstico sempre. Não. Psiquiatra ruim, né? Que normalmente quando você vai no psiquiatra, já passou com tudo, né? Foi pai de santo, foi tudo, e aí é difícil... E deixa o psiquiatra pro final. É difícil não ter, né? Mas assim, nesse caso, então bom, ok, acontece com isso, mas por exemplo, pode acontecer isso com o relacionamento dele, isso está prejudicando demais o relacionamento dele também. Aí, pô, legal, como é que a gente vai fazer isso daqui? Aí tem as questões, olha, então você tem a consciência do problema. Aí vamos ver estratégias, por exemplo. Claro que não vai resolver sua vida aqui agora, eu gostaria de ter esse poder. Mas uma estratégia é você tirar o acesso a isso, ou dificultar o acesso, uma estratégia de dificultar o acesso. A outra estratégia é você treinar a sua atenção. Quando você treina, o cérebro ele não funciona por subtração. Então a gente não vai tirar o desejo, a gente não tira o pensamento negativo. Isso dá errado. Você pensa mais. Você vai adicionar outra habilidade, que é uma habilidade de prestar atenção. De prestar atenção no que você está fazendo, mas mesmo prestar atenção nisso que você está no Instagram. Né? Então você vai para o Instagram, você pode até ir, mas quando estiver lá, você fala, estou aqui, eu quero prestar atenção no que eu estou vendo. E como que é esse movimento que eu faço? Presta atenção na conta, leia, né? Veja a imagem aqui, tenta pegar os detalhes, tenta treinar a sua atenção naquilo. Né? Isso são treinos, mais uma vez, para quem não tem diagnóstico, tá? Que são treinos muito parecidos com treinos de mindfulness, né? Que você faz aquilo, por exemplo, de você mesmo estar comendo uma coisa que não é, você está tendo controle, porque você está atento àquilo, né? E começa a perceber as partes boas e ruins disso. Porque na hora que você está lá muito rápido, você começa a ver, só que você não está nem vendo, você não consegue nem perceber a parte ruim. Mas aí você começa a prestar atenção, você vê que o negócio não é legal, que não é nem interessante para você, né? Então, uma coisa é tirar, mas saber que mesmo tirando, você não vai tirar totalmente, porque você vai ter que ver. Então, você tira, por exemplo, você coloca limites. Então, eu vou colocar por mim mesmo tais e tais horários que eu vou ver para checar o WhatsApp, para checar não sei o quê, e vou avisar as pessoas que eu não vou checar naquele horário. Só que você sabe que você não vai cumprir aqui. Por quê? Porque se você conseguisse cumprir, você não tinha um hábito já formado. Né? Então, você coloca aqui e você vai testar.
Né? Aí quando você estiver lá, opa, ao invés de você começar a se debater, se criticar, não sei o quê, porque isso vai ficar mais estressado, você vai usar mais aquilo lá para aliviar o estresse. Aí você vai tentar fazer esse treino de atenção, falar, ok, não deu certo dessa vez, aí você, opa, tá, agora não tá aqui, vou deixar ali. E você vai fazendo isso, e esse treino, deixando em horários, você coloca horários em que eu uso esse troço, né? Isso é uma das coisas que você pode começar a fazer agora. Isso tudo vai resolver o problema? Não, mas é uma das estratégias que a gente faz, por exemplo, em terapias cognitivo-comportamentais. E outra coisa é você ter sempre muito claro o porquê que você está fazendo isso. Por quê? O que acontece? Vai ser muito prazeroso. Mesmo que pareça inútil, tentar focar... mas estabelece horários que você vai fazer primeiro. Porque você não vai deixar de ver o celular, isso é impossível, né? Mas no começo pode estabelecer horário em que você vai fazer as coisas, e se nesse horário acontecer de você olhar esse jogo, não sei o que, beleza. Aí, se olhar o e-mail, não sei o que, ok, beleza. Depois, você vai saber que isso não vai dar certo. Aí, nesses horários, você vai tentar prestar atenção quando você perceber isso, e presta atenção no que você está fazendo. Opa, você prestou atenção, você já vai conseguir parar. Porque a atenção e o circuito do controle de impulso é mais ou menos a mesma coisa. Aí você vai parar e falar, putz, aí você vai se perdoar. Se perdoar por quê? Porque você é humano, cara. Né? E que tem um negócio aí que é do capeta, né? Então você vai se perdoar e falar, opa, não deu aqui, tudo bem, não deu esse momento, nesse horário. Você pode anotar, escrever um negócio que é muito bom, porque treina a atenção. Mas anotar de um jeito gentil, você sabe que você vai errar, a gente está fazendo o quê? Você está fazendo um treino. E se você não errar, você não aprende. Tá? Então, assim, o aprendizado é parte do erro. Então, beleza, aí você vai ali, aí de repente você está vendo que não está dando certo, aí você vai colocar mais um horário, né? Aí você vai tentar balancear isso. E uma coisa que é importante que a entrevista motivacional é o quê? Você saber sempre o porquê você está fazendo isso, o quê? O que é que por que é que eu estou fazendo esse esforço? Porque é um esforço muito intenso. E porque isso é muito chamativo e você sempre vai ter motivação de fazer isso. Então, você ter motivação de fazer isso, ao invés de falar com a sua esposa, não quer dizer que você é malvado. Por quê? Porque isso daí é um negócio muito, muito animal, e essas plataformas, elas hackeiam isso para o nosso cérebro. Então, isso não é a sua culpa. Né? Mas, assim, mas por quê? Porque eu quero ter minha vida desse jeito. E aí tem vários exercícios do futuro eu, né, que os coaches usam, que pode ajudar nisso. Né? Por exemplo, como é que você quer que sua vida seja daqui a 6 meses? Tá? E com isso, o que vai mudar agora? Está me aproximando ou está me afastando desse tipo de vida que eu quero ter? Isso é uma estratégia muito simples, tá? E os coaches usam muito isso, mas isso ajuda você a trazer uma motivação que é muito longe, muito etérea, para uma coisa mais concreta. Né? De falar, eu quero fazer isso, por quê? Porque eu quero que minha vida ela seja uma vida eu quero ser alguém que valoriza a família, ou eu quero ser alguém que consegue produzir tal coisa. Né? Então, tem que ser intencional, né? Uma conversa intencional, né, doutor? Isso, isso é uma técnica motivacional, mas tem a ver com a gente ter os treinos, né, cognitivos, eles sempre são intencionais e atencionais, tem que estar atento, tem que ter intenção. E aí você tem que ter repetição. Mas saber que você vai errar. E o errar é um jeito mais rápido de aprender. Então não abraça o erro, mas não colabora com ele. Você abraça para não ficar se degladiando. E aí isso é uma estratégia que você pode utilizar. E depois você pode utilizar também naqueles dias que você estiver sem motivação nenhuma para fazer isso, que vai ter os dias que você está sem motivação. Por quê? Porque a motivação, ela oscila. Ninguém é motivado e desmotivado. A pessoa que fala que pessoas são motivadas ou não motivadas e é isso é uma pessoa que não tem a menor ideia como funciona, o problema nunca tratou ninguém. A motivação, ela oscila, ela é uma balança. E tudo bem. A ideia é que com o tempo a gente aprenda a fazer coisas mesmo desmotivado. O comportamento, ele sempre ganha de qualquer coisa. Tá? Se você consegue fazer mesmo quando você está desmotivado, você tem que se recompensar por isso. E você pode lembrar tudo aquilo que você achou que você não ia conseguir fazer na vida. Quando a situação estava uma porcaria. Você falou, tá tudo dando errado e eu sei que vai dar errado. E por algum motivo que Deus fez, você conseguiu fazer. Isso é uma outra estratégia motivacional que também pode ajudar. Porque isso vai trazendo para você uma lembrança de autoeficácia, vai treinando a sua concentração, vai te dando o quê? Uma escolha. Você está escolhendo entre uma coisa e outra, e quanto mais, e você vai o quê? Você vai restringindo o tempo que você tem acesso àquilo. São 3 estratégias que são estupidamente simples, mas são usadas para tratamento de quadros de uso de substâncias e de comportamento impulsivo. Baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição.